O rei Nabucodonosor tem um sonho e ordena a seus sábios que adivinhem o que ele havia sonhado. E em Daniel 2, versículos 10 e 11, disse que esses sábios, eles respondem ao rei dizendo que é impossível a um ser humano adivinhar o sonho de outra pessoa. E que isso só seria possível aos deuses e que esses deuses não habitam entre nós. E se você me conhece mais intimamente, sabe que eu gosto muito de história antiga, de mitologia. E o que nós vemos na mitologia dos deuses é que eles são muito egoístas. Eles vivem para os seus próprios prazeres, deleites, eles brigam entre eles, eles são sanguinários. E vemos, como disseram os sábios da Babilônia, que esses deuses não habitam entre humanos, mas que quando eles vinham à Terra era quase sempre ou sempre para satisfazer seus prazeres. Então a Bíblia nos apresenta um Deus completamente diferente. Deus se revela na Bíblia como um Deus completamente diferente dos deuses da mitologia, porque ele se revela como o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra e de tudo o que nela há. E ele também nos revela por bondade qual é o problema, por que existe o mal na humanidade. Ele fala que ele criou todas as coisas, dentre eles o ser humano. Ele criou o primeiro ser humano, que era Adão. E esse primeiro ser humano, ele foi o representante de toda a humanidade. Então, se Adão obedecesse, toda a humanidade seria abençoada. Mas se Adão desobedecesse, toda a humanidade seria amaldiçoada. Se Adão pecou, todos nós pecamos em Adão, porque somos sua descendência e ele era o nosso representante. Mas Deus, então, como o Criador de todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas. E como dono, ele tinha o completo direito de nos condenar ou de simplesmente nos aniquilar. Mas ele não faz isso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ele deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, ele vem nos substituir. Ele vem se tornar o segundo Adão. Como? Ele se humilha, sendo Deus, ele se humilha e se torna servo, ele se torna humano. Ele passa pelas tentações que nós passamos, mas sem pecar. Ele nos substitui em nossa condenação, em nossa morte. Ele se entrega a si mesmo como sacrifício vivo e santo. E ele morre a nossa morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, colocando a nossa esperança, a nossa fé no Filho de Deus, que morreu no nosso lugar, mas que não somente morreu, mas ressuscitou, para que nós um dia podamos ressuscitar. Ele agora, como humano, ele ressuscita, permitindo assim que todo aquele que nele crê possa ressuscitar futuramente com ele. Ele paga o preço da nossa condenação. Então, respondendo aos sábios da Babilônia, assim um Deus que veio habitar entre nós, ele se entregou por nós e ele veio habitar entre nós, como diz em João 1,14, habitou entre nós para quê? Para que nós pudéssemos receber a vida eterna, para que nós pudéssemos ser salvos. Nós que éramos passíveis de condenação, pela graça de Deus, crendo no seu Filho, podemos ser salvos. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a esse Deus.